Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa Hora do Estudo Bíblico. Olha, tem sido uma grande alegria e bênção preparar essas mensagens. Espero que seja uma bênção para você também. Muito obrigado por escrever e orar por este ministério. Nós realmente precisamos e apreciamos as suas orações. Bom, hoje vamos continuar com os nomes de Deus do Antigo Testamento. Creio que o que iremos ver hoje é um dos nomes compostos mais conhecidos. Este nome é Jeová-Jireh, que simplesmente significa o Senhor proverá, ou o Senhor meu provedor. A história está em Gênesis, capítulo 22. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Vamos começar o nosso estudo, mas antes, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus e do Espírito Santo, chegamos diante do Teu trono de graça, mais uma vez, para expressar a nossa gratidão e louvor. Tu és um Deus amoroso e misericordioso e te agradecemos por isso. Nós te louvamos pelo maravilhoso plano de salvação pela morte sacrificial do Teu Filho amado na cruz. Pai, te agradecemos que durante esta dispensação da graça, durante esse tempo de semear a Tua palavra, nós temos este privilégio maravilhoso de proclamar a Tua santa palavra. Senhor, te pedimos que esta mensagem seja uma grande bênção para muitos. Pedimos que aqueles que ouvirem este programa aceitem a verdade divina e que ela possa fortalecer a fé. Oramos especialmente por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que se sentem abandonados, que eles possam sentir a Tua presença neste dia. Oramos por aqueles que estão doentes em hospitais ou lares de idosos, que Tu possas intervir e ajudar cada uma dessas pessoas. Ministra na vida deles, Senhor, através da Tua palavra. Oramos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis, capítulo 22, encontramos este nome, Jeová-Jireh, o Senhor proverá. Enquanto estudamos esses nomes de Deus nas Escrituras, observe que a natureza de Deus se revela através de seus nomes. Agora, não só em seus nomes, porque Deus se revela de outras maneiras, mas esta é uma forma pela qual Ele se dá a conhecer à humanidade. Nunca saberíamos como Deus é se Ele não se revelasse através da natureza, da criação, na pessoa de Jesus Cristo, mas acima de tudo através de sua palavra, a Bíblia. E nestes vários nomes pelos quais Deus se revela ou se faz conhecer na Bíblia, é que vemos a sua natureza multifacetada. Esse nome Jeová-Jireh, apesar de aparecer apenas uma vez no Antigo Testamento, é um dos nomes compostos mais conhecidos de Deus. Assim como os outros nomes compostos de Deus, a primeira vez que é usado foi em um acontecimento histórico. E mais uma vez é para Abraão que Deus se revela com este nome. Este é o quarto nome de Deus na vida de Abraão. Abraão, apesar de suas fraquezas, suas falhas, seus erros, que com certeza tinha, devia ser alguém incomum. Veja, todo homem, toda mulher de Deus, pessoas que fizeram coisas incomuns para Deus, tiveram suas fraquezas, seu lado humano. Nós todos temos a natureza de Adão, nenhum de nós é perfeito. Davi foi um homem que pecou grandemente e ainda assim foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele confessou e deixou o seu pecado. Ele não foi e repetiu o pecado, e Deus o usou grandemente, apesar de suas fraquezas. Abraão era um homem que tinha suas fraquezas, mas também era um homem de grande fé. E deve ter sido uma experiência tremenda para Abraão receber essas revelações de Deus. E esta, como mencionamos, é a quarta vez que Deus se revela de uma maneira especial e mostra a esse homem um lado de sua natureza que ele não conhecia, que ninguém conhecia até agora. Como devemos agradecer a Deus por nossas Bíblias. Isso deve nos levar a ser mais diligentes em nosso estudo da Palavra de Deus, pois neste livro encontramos a Deus e, meu caro, precisamos conhecer a Deus intimamente, pessoalmente, dessa forma o conheceremos. Agora, no texto que vamos analisar, revela que o nome Jeová-Jireh não é utilizado como um dos títulos do Senhor, mas é o nome de um lugar. Você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis 22? Então, muito bem. O pano de fundo da história é quando Deus disse a Abraão para levar seu filho Isaque até o monte Moriá e ali oferecer um sacrifício. Ele disse:
Eu vou te mostrar onde, quando você chegar lá. Então Abraão levantou-se cedo, albartou o seu jumento e levou alguns de seus servos com ele, juntamente com Isaque. E juntaram lenha para o sacrifício. Todos eles foram juntos para o lugar onde Deus disse para Abraão ir. No terceiro dia, Abraão viu o lugar designado e disse aos seus homens: fiquem aqui com os animais, e eu vou adorar com meu filho e depois voltaremos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício, Isaque, seu filho, pegou um cutelo e saíram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Agora era costume usar um cordeiro como sacrifício a Deus, e claro, os cordeiros do Antigo Testamento eram tipos do sacrifício final da pessoa de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse Abraão a Isaque, seu filho: meu filho, Deus proverá um cordeiro para o sacrifício. Então ele disse: não se preocupe, Deus cuidará de tudo, Deus proverá. Então eles foram juntos. Agora, quando chegaram no lugar que Deus havia dito a Abraão, Abraão fez um altar, colocou a lenha e amarrou seu filho Isaque sobre o altar. Em seguida, pegou o cutelo para imolar seu filho. E naquela fração de segundo, o anjo do Senhor, e aqui novamente o Senhor Jesus Cristo, no versículo 11 de Gênesis 22, trata-se de uma teofania, uma aparição pré-encarnada do Deus Filho. O anjo do Senhor tomou o braço de Abraão e o impediu de matar seu filho Isaque. Ele disse: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: aqui estou. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Veja, Deus não queria que Isaque fosse morto. Algumas pessoas leem essa história e dizem: como Deus pode impedir Abraão de matar seu filho? Bem, Deus nunca disse a Abraão para matar seu filho. Deus não queria que Isaque morresse. Deus queria o coração de Abraão. Ele queria uma entrega completa de Abraão. Isto era uma prova. Então, naquele momento em que o anjo do Senhor impediu Abraão de matar seu filho, Abraão olhou e viu um carneiro preso num arbusto. Então foi e pegou o carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque, salvando assim a sua vida. Então o versículo 14 de Gênesis 22 nos coloca em contato com esse nome tão importante que se tornou bem conhecido entre os crentes. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Assim Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jirê, o Senhor é meu provedor. Alguém disse: a fé do povo de Deus se apropriou deste nome e tem-o elevado a um título de Deus, e com razão, e o lugar foi nomeado como um testemunho de que ele é e estará com aqueles que depositam sua confiança nele. Na realidade, Abraão chamou o lugar de Jeová-Jirê, mas esse título é realmente importante. Agora, quanto ao significado da palavra Jirê, não creio que podemos ser dogmáticos. No entanto, alguém disse que a transliteração de uma palavra hebraica que aparece repetidas vezes em toda a Bíblia e é traduzida pelo que ela significa, é uma conjugação do verbo ver. Na maioria dos casos em que a palavra aparece é traduzida como ver ou aparecer. E então, a explicação prossegue indicando por que se traduz como prover por muitos estudiosos da palavra. Afinal, a palavra provisão é uma palavra composta do latim que significa ver de antemão. E aprendemos no dicionário que prover é um verbo e provisão é um substantivo que significa pré, antes, visão, ver, conhecer. Em relação a Deus, ambas são a mesma coisa. O Deus de visão é o Deus da provisão. Por isso, não está errado traduzir Jeová-Jirê como o Senhor proverá. É quase o mesmo que dizer Deus verá. Deus diz: não se preocupe, estou vendo. Agora, este nome foi mencionado pela primeira vez no final da prova mais difícil da vida de Abraão. De todas as provas que Deus deu a Abraão, não creio que houve prova mais severa e difícil do que quando ele pediu para oferecer Isaque sobre o altar. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. É muito claro que Deus o provou e não o tentou, como dizem algumas versões. Quando o diabo nos tenta é para trazer à tona o pior em nós, mas quando Deus nos prova é para tirar o melhor de nós. Deus estava provando a Abraão. Agora lemos em Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Deus nunca pede para alguém fazer algo ruim. Deus não é o autor do mal. Deus nunca foi responsável pela maldade, pelos maus pensamentos e ações dos homens. Deus não é o autor do pecado. Bem, no caso de Abraão, Deus estava o provando. Agora, essa experiência seria o clímax da fé de Abraão. Esta prova foi a maior prova. A primeira coisa que Deus ordenou a Abraão marcou o início de sua fé. Em Gênesis, capítulo 12, verso 1. E esta prova marcou o final de sua vida de fé. Quando Deus traz uma prova difícil e dura, podemos ter certeza de duas coisas. Primeiro, o Senhor nunca nos prova até estarmos prontos, até que estejamos preparados para ela. E em segundo lugar, lembre-se sempre que quando você estiver enfrentando uma prova, Deus preparou a vitória durante esse tempo de prova. Agora Abraão deu uma resposta rápida a Deus, dizendo: "Eis-me aqui, Senhor." Deus disse: "Abraão," e ele respondeu: "Eis-me aqui, Senhor." Ou seja, não houve rebelião, não houve desculpas, nada o impediu. Abraão foi submisso. Não sabendo o que Deus queria, ele simplesmente disse: "Eis-me aqui, Senhor." Essa é uma boa atitude a tomar quando Deus nos pede algo. "Aqui estou, Senhor. Envia-me a mim." Nós devemos estar prontos. Paulo disse no livro de Romanos: "Estou pronto, eu não me envergonho." Deus disse a Abraão: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi." Agora, às vezes me pergunto se alguém pode receber uma ordem mais dolorosa do que esta. Tenho certeza que foi a coisa mais difícil que Deus pediu para Abraão fazer. Seria este o fim de todas as suas esperanças? Deus acaba de confirmar sua aliança com Abraão, dizendo: "Porque em Isaque será chamada a tua descendência." Em outras palavras, Deus estava dizendo: Isaque vai se casar, ter uma esposa, filhos e posteridade. Agora ele está pedindo a Abraão para sacrificar Isaque. Este foi sem dúvida o teste supremo da vida de Abraão. Foi uma prova de sua fé a um nível nunca experimentado antes. Seria bom neste momento responder a uma pergunta que muitas vezes incomoda algumas pessoas. Deus está ordenando o sacrifício humano? Não, de jeito nenhum. Este mandamento de Deus a Abraão trouxe protesto de pessoas que não conhecem a Bíblia, não entendem o que a Bíblia está ensinando. Eles leem trechos da Bíblia e algo como isso chama a sua atenção e se revolta dizendo: "Como pode um Deus de amor fazer isso?" Bem, Abraão não teve essa atitude. Ele estava familiarizado com o sacrifício humano dos rituais pagãos de algumas tribos que está na Bíblia. Segundo Reis, capítulo 3, é uma boa ilustração. A Escritura refere-se a isso como as abominações dos ímpios. Superficialmente parece que Deus está pedindo para que um de seus filhos se utilize de tais práticas pagãs abomináveis que ele mesmo condena. Mas antes de julgarmos, devemos ler toda a história, tanto o fim como o começo. Agora, não deixe somente fazer perguntas hipotéticas, já que estas são infundadas e muitas vezes não têm respostas. Creio que muitas vezes nós fazemos isso. Em muitas conferências em que falo, especialmente em conferências proféticas, quando temos tempo para perguntar e respostas no final, eu recebo muitas perguntas que não têm respostas na Bíblia. Agora, algumas delas são interessantes e informativas e fazem sentido, mas muitas vezes nós entramos no desconhecido. Nós queremos saber respostas às perguntas que nem aparecem na Bíblia. Deus não quer que saibamos? Creio que nós deveremos estar interessados nos ensinamentos positivos da Bíblia. Há tantas coisas na palavra de Deus para nos manter ocupados durante o resto de nossos dias e ainda assim não seria o suficiente para penetrar a superfície do que está na Bíblia. Portanto, não vamos especular ou fazer perguntas sem fundamento. Eu não faço a pergunta: o que teria acontecido se Abraão matasse Isaque? A questão é que Abraão não matou Isaque. Então, por que perguntar o que teria acontecido? Deus não queria a vida de Isaque, mas o coração de Abraão, como eu disse anteriormente. E Deus obteve o que queria. Quando os pagãos ofereciam seus filhos a Moloque, era porque amavam e temiam ao seu Deus. O mandato do Senhor, o Deus da Bíblia, foi um teste de fé, amor e obediência de Abraão. Abraão amava tanto a Deus como os pagãos amavam os seus deuses. Sim, ele passou a prova. Agora, apesar de Abraão não entender esta ordem, ele creu que Deus iria abençoar as nações do mundo através de Isaque. O Espírito Santo nos provê um comentário deste incidente através do escritor de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículos 17 a 19, lemos:
Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também, em figura, ele o recobrou. Agora, nesta passagem de Hebreus, vemos que Abraão, quando recebeu a ordem de Deus, já considerou Isaque como morto. Quando começou o seu dia, naquela manhã, depois mais 3 dias de viagem até o Monte Moriá, até onde ele sabia o que Deus disse era sério. Então, durante 3 dias, ele pensou que Isaque provavelmente morreria. E Abraão creu e sabia em seu coração que Deus iria fazer algo, um milagre. Agora ele não entendia como Deus faria isso, mas creu que ele faria. Qual era o milagre? Ele acreditava que Deus iria ressuscitar Isaque dentre os mortos, se necessário, para cumprir a promessa que Deus fez em relação ao seu filho. Que homem de fé! Não é verdade? Que confiança em Deus ele tinha. Você quer saber o que é fé? Aqui você tem uma ilustração demonstrada como em nenhum outro lugar das Escrituras. Bem, quando chegaram no lugar determinado por Deus, Abraão disse aos seus servos para ficarem ali e disse: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu gosto muito disso. Veja, Abraão não pensou nem um segundo que ele voltaria sozinho. Sua fé inabalável na promessa de Deus era tudo o que precisava. Para ele, Deus era capaz. Agora, neste versículo, é a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. Creio que mencionei anteriormente que a lei da primeira ocorrência na Bíblia é muito importante para aqueles que estudam as Escrituras. E aqui, em Gênesis 22, encontramos a palavra adorar pela primeira vez. Anote aí. E que expressão mais significativa no contexto em que ela aparece. Observe. Ela reflete o que Abraão sentiu em seu coração e nos dá o verdadeiro sentido da adoração. Quando o coração está bem diante dos olhos de Deus, quando está entregue a Ele, nenhum sacrifício é grande demais para oferecer a Ele. E esta é a única forma de adoração que Deus aceita. Deus se compraz com essa adoração e o adorador sabe que Deus aceita a sua adoração. O que chamamos de adoração? Ir à igreja, cantar algumas canções ou hinos, dar oferta, ouvir sermão, cumprimentar o irmão, ir para casa e dizer: hoje adoramos a Deus. Veja, já ouvi alguém orar: Senhor, te agradecemos porque podemos adorar-te neste lugar. Como se o único lugar onde você pode adorar a Deus é na igreja. Eu não vejo desta maneira. Adoração é algo do coração. João 4:24 diz: Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. A adoração deve ser algo que fazemos 7 dias por semana, cada hora de cada dia. É uma questão de entregar todo o nosso coração. Em outras palavras, vamos começar o nosso dia colocando nossas vidas sobre o altar, dizendo: Senhor, tudo o que sou e tenho é teu. Quero começar este dia à tua disposição. Faça comigo o que quiser. Eu quero agradar-te neste dia. Então olhamos o nosso tempo e todas as nossas posses, nosso dinheiro, nossas economias, tudo como sua propriedade e entregamos a Ele. Isso é adoração. E esta deve ser a atitude de cada filho de Deus todos os dias da semana. Bem, quando Abraão e Isaque chegaram ao lugar do sacrifício, Isaque disse a seu pai: Bem, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Creio que esta pergunta foi como uma flecha no coração de Abraão e o levou para a parte mais difícil desta prova. Ele amava seu filho Isaque. Era sua carne e sangue, mas o considerou como uma propriedade de Deus. Isso é algo muito importante que devemos reconhecer. Nós amamos os nossos filhos, mas, na verdade, eles pertencem a Deus. Deixe-me contar a conversa que tive com uma mãe de uma igreja onde fui pastor. A filha desta senhora foi à frente durante uma conferência missionária e se ofereceu para servir a Deus com sua vida se essa fosse a vontade de Deus. Agora essa jovem tinha cerca de 20 anos e estava disposta a ir para o campo missionário se essa fosse a vontade de Deus. Agora ela não disse que iria para o campo, apenas se ofereceu. Era uma jovem brilhante, muito talentosa na área da música e creio que sua mãe havia preparado uma carreira musical para ela. Quando a mãe soube que a filha havia ido à frente na conferência e se dedicado ao trabalho missionário,
Se essa fosse a vontade de Deus, a mãe se irritou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: minha filha terá que passar por cima do meu cadáver para ir para a África. E eu pensei, bem, será dessa maneira se você não mudar de atitude. Bem, ela não considerou que sua filha pertencia a Deus, mas Abraão sim. Ele reconheceu que Isaque pertencia a Deus. Agora Abraão era apenas um administrador e o Senhor testemunhou a Abraão dizendo: porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22:12. Isaque pertencia a Deus, por isso Deus tinha o direito de ficar com ele a qualquer momento. Bem, Abraão fez o que Deus queria. Ele deu seu coração ao Senhor e ofereceu Isaque como sacrifício, mas Deus não queria Isaque, como vimos. Bom, não cobrimos toda a história, o nosso tempo está terminando, por isso vou continuar no próximo programa. Vamos chegar no versículo 14, onde veremos Jeová Jireh. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Espero encontrá-lo no próximo estudo, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Que Deus o abençoe e continue a olhar para o alto. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.